Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos iniciando mais um programa, A Voz da Paróquia. E temos a alegria de acolher a todos que vieram participar conosco deste programa e partilhar a palavra, esta palavra que deve ser fonte de vida e de esperança para todas as pessoas. Nós vamos proclamar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 14, de 25 a 33. Amados irmãos e irmãs, estamos no mês de novembro. Este mês de novembro é dedicado também a Nossa Senhora das Graças, padroeira da nossa cidade, padroeira também da nossa paróquia, aqui em Venceslau Guimarães. E temos a alegria de anunciar este Evangelho que é o Evangelho de vida e de esperança. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele os diziam: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, de seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carregar a sua cruz e não caminhar atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isto começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual é o rei que, ao sair para guerrear com o outro, não senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha para ele com 20.000? Se ele ver que não pode, enquanto o outro rei está longe, envia mensageiro para negociar a condição de paz. De outro modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, esta palavra é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança, é uma palavra que nos anima e nos fala que para ser discípulos precisamos de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos desapegar de muitas coisas e também de muitas realidades que temos. Embora o Evangelho nos coloque a realidade do pai, da mãe, dos irmãos, das irmãs, das amigas, de todas as pessoas, dos laços muitas vezes consanguíneos, mas o intuito do Evangelho é mostrar a importância que é ser discípulo do Senhor, a importância que é estar a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele não é capaz de renunciar às pessoas, os sentimentos, ou muitas vezes o apego às pessoas, e não colocar Jesus como primazia em sua vida, não pode ser discípulo do Mestre. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. O Evangelho vai justamente nos falar sobre isso. E Jesus nos coloca que ele, para ser discípulo dele, precisa ter prioridade. Para ser discípulo de Jesus, nós precisamos dar ênfase e dar seguimento, porque o Mestre quer atenção. O Mestre pede a nossa atenção acima de tudo. Ser discípulo de Jesus é ser ensinado por Deus, pelo Deus encarnado em nossa história, pelo Deus que faz parte de nossa vida. E ser discípulo do Mestre é estar colocando toda a sua atenção, toda a sua preferência no Mestre Jesus, que quer
realmente a nossa atenção acima de tudo. Isso não significa que nós vamos renunciar às pessoas, que nós vamos deixar as pessoas de lado, a família de lado, que nós vamos deixar os nossos laços consanguíneos de lado, mas nós precisamos dar prioridade a Jesus. E é colocando a prioridade na pessoa de Jesus, no seu ensinamento, é que vamos saber ser filho, saber também respeitar o nosso pai, respeitar a nossa mãe, ter um relacionamento melhor também com os nossos irmãos. Porque é aprendendo com Jesus, é aprendendo com Ele, que seremos cada vez mais pessoas disponíveis no serviço, no honrar o pai e a mãe, no serviço com os irmãos, na generosidade do amor fraterno que precisamos ter nos tempos de hoje. Como as pessoas precisam dar prioridade a Jesus. Precisam colocar Jesus como primazia em sua vida. Nós vamos ouvir tantas vezes Jesus pedindo essa atenção. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. No outro evangelho, Jesus vai dizer para os seus discípulos. Um disse, Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai, mas o pai estava vivo, o pai estava são. Como é que agora ele quer antecipar a morte do pai? Quer esperar que o pai primeiro não tenha mais compromisso com o pai para poder seguir? Jesus, dentro dessa realidade, vai dizer, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Isso para dizer que a prioridade é Ele. Como precisamos colocar Jesus como prioridade em nossa vida? Como precisamos colocar Jesus acima de tantas realidades que muitas vezes vivemos? E aí Jesus parece nos colocar também duas parábolas neste evangelho. A primeira é aquele que é capaz de construir uma torre, mas antes de construir ele precisa sentar se ele tem o suficiente para começar e terminar a torre. Senão ele vai começar, lançar os alicerces e as pessoas vão ficar caçoando. Este homem começou a fazer um trabalho, mas não foi capaz de acabar. Este homem começou a fazer toda uma construção, mas não teve possibilidade de terminar, porque calculou mal, não teve possibilidade de fazer um preparo antes, não teve toda uma expectativa, todo um trabalho que precisava ter para ver se concluía este projeto. Também Jesus coloca uma outra realidade, é um rei que está indo guerrear com o outro. O rei que vai estar indo guerrear com o outro está indo com 10 mil. E o outro está vindo contra ele com 20 mil. Se ele é capaz de dizer, os meus guerreiros não vão dar venço a 20 mil, o que é que ele faz? Manda um mensageiro para negociar a paz. Por isso, quem quer seguir a Jesus, quem quer ser discípulo do Mestre, precisa primeiro colocar a primazia para Jesus, colocar primeiro Jesus. E a partir de Jesus, todos os seus projetos, com certeza, se realizarão com perfeição. Porque Jesus é o Mestre de nossa vida, é o Senhor de nossa história. Ser discípulo do Mestre é aprender dele, olhar a vida a partir dele. São Tiago, nas suas cartas, vai dizer, antes de fazer os teus projetos, diga com a graça de Deus, com a permissão de Deus, farei tal coisa. Ser discípulo de Jesus é olhar tudo a partir de Jesus. É enxergar a realidade a partir do Mestre. Enxergar o mundo, ter uma ótica cristológica a partir do Cristo, Senhor, de nossa vida, de nossa história. É Ele que norteia, é Ele que orienta a nossa vida. Se pensarmos alguma coisa, vamos pensar. Se tentarmos ver o que é que o mundo quer nos apresentar, o que é que Jesus fala a partir daí. O que é que eu aprendi do Mestre Jesus para dizer sobre aquilo que o mundo está revelando? O que é que eu aprendi do Mestre para falar da pessoa ou das realidades que o mundo está apresentando?
Jesus vai dizer para nós que nós teremos possibilidade de ler a partir dos tempos, de enxergar a partir da visão que o tempo nos apresentar. Então, é sendo discípulo de Jesus e sendo discípulo autêntico, colocando Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, amando a Deus sobre todas as coisas, porque ser discípulo de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, é colocar Deus como primazia em nossa história, colocar Deus como primazia em nossa vida. Outro dia, uma pessoa veio me dizer: olha, eu tenho uma palavra para te dizer, Jesus te ama. Eu disse: claro que Jesus nos ama. E o amor de Deus é transformado todos os dias, o amor de Deus é revelado para nós todos os dias. Agora, o que é que a gente precisa dizer a essas pessoas? Precisamos dizer a todas as pessoas que elas precisam demonstrar o amor a Deus. Quando as pessoas começam a demonstrar o amor a Deus, nós já sabemos que Deus nos ama. E Deus demonstra este amor todo santo dia. Não há um amanhecer igual ao outro. Não há um entardecer igual ao outro. As flores continuam florindo, continuam se abrindo. Embora os nossos tempos sejam um tempo ainda de agonia, nós estamos vivenciando o tempo que São Paulo nos fala. É o tempo em que a humanidade toda está gemendo qual em dor de parto, esperando a hora da grande revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós percebemos isso? Como nos tempos de hoje, a gente percebe que está na hora da segunda definitiva vinda do Senhor. Como a gente está percebendo isso? Porque as pessoas perderam o sentido da vida, não estão colocando Deus em primeiro lugar em suas vidas e não estão demonstrando este amor de Deus como deveria demonstrar com suas atitudes. Quando começarmos a ser verdadeiros, quando começarmos a colocar Jesus em primeiro plano em nossa vida, porque por mais que a gente queira bem ao nosso pai, à nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã, nós precisamos perceber que Jesus é primeiro. Deus é primeiro em nossa vida. E a partir dele, tudo aquilo que nós pertence a gente, tudo aquilo que está ligado com a gente. Primeiro, o amor a Deus. Os judeus tinham os versículos do Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 seguinte, que ele colocava na testa, eles colocavam na franja, eles colocavam atrás da porta. E os versículos do Deuteronômio diziam assim: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com tudo aquilo que tu tens. E é isto que precisamos nos dias de hoje, proclamar o amor a Deus. Como as pessoas precisam proclamar mais o amor a Deus. E proclamar o amor a Deus não significa só falar com palavras, mas através de gestos. Colocar esta palavra que o Evangelho quer nos ensinar aqui, não menosprezando, não desfazendo dos nossos laços consanguíneos, mas colocando a primazia de Deus em nossas vidas, através do ensinamento do Mestre. Ser discípulo é aprender sempre com Jesus. É aprender sempre com Jesus o que é ser pai e o que é ser filho. É aprender sempre com Jesus o que é ser irmão, o que é ser irmão. O que é cuidar do outro, o que é amar o outro. Jesus encerra a sua vida antes de se entregar na cruz. Ele se entrega na mesa do altar, mas antes de se entregar na cruz, ele diz: eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus demonstrou este amor, como Jesus manifestava este amor, principalmente pelas pessoas que o mundo odiava, o mundo excluía, mas Jesus olhava com amor. Jesus também nos olha com amor nos tempos de hoje e nos ensina a amar. Há pouco tempo, no domingo passado, nós celebramos o Dia de Todos os Santos e trazia a bem-aventurança, o Sermão da Montanha. Jesus que senta ao monte, e o monte significa o local também da teofania, da grande revelação de Deus, e lá ele nos ensina que a ser bem-aventurado são os pobres em espírito, são os desconsolados, os aflitos, que vão alcançar misericórdia, são os mansos,
são os que promovem a paz, que são os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. São aqueles que promovem a justiça, são aqueles que são perseguidos, disserem qualquer tipo de injúria, qualquer tipo de calúnia, por causa de Jesus do Evangelho. Porque estes alcançarão o reino dos céus. Esses vão se alegrar no reino dos céus. Jesus está anunciando ali quem Ele é. Ele é o pobre em espírito, porque Ele, sendo o Senhor dos senhores, o Senhor do céu e o Senhor da terra, se esvaziou sobremaneira. A carta de Filipenses, capítulo 2, 1 seguinte, vai falar justamente sobre isso. Jesus que se esvazia de sua condição divina, de sua condição de Deus, sem deixar de ser Deus, sem deixar de ser o Senhor dos senhores, e se torna servo. Se olharmos bem, nós vamos aprender bem com Jesus a sermos discípulos, a encontrar com Ele e a pautar a nossa vida a partir do seu segmento, a partir desse discipulado que nós somos chamados. As bem-aventuranças é mostrar aquilo que seremos no céu se sermos discípulos autênticos de Jesus aqui na terra. Como precisamos desta disciplina, deste segmento, deste amor que devemos ter a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe a todos, que sejamos capazes de sermos hoje os discípulos prediletos de Jesus e de colocarmos Jesus em primeiro plano. Colocar Jesus em primeiro plano é olhar também para as pessoas com olhar amoroso. Bem-aventurado, veja a bem-aventurança 8ª, no qual, lá no capítulo 5 de Mateus, nos mostra: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como precisamos ver Deus nas pessoas hoje, e como precisamos ser discípulo do Mestre, olhando as pessoas com os olhos de Deus. Que Deus abençoe a todos e ilumine, que esta palavra alcance os corações das pessoas e faça as pessoas mais dignas de ser discípulo do Mestre, não colocando Jesus em segundo plano, mas em primeiro lugar em suas vidas, calculando a sua vida e os seus projetos a partir daquilo que o Mestre nos ensina. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.